Boa noite a todos, meu nome é Anderson, vou dar continuidade a essa introdução do Juan, né, e falar um pouco sobre, iniciando, né, pela forma molecular. Anteriormente, as moléculas dos polímeros foram mostradas como cadeias lineares, desprezando-se o arranjo em zigue-zague dos átomos na cadeia. As ligações simples na cadeia são capazes de sofrer rotações e torções em 3 dimensões. Um terceiro átomo de carbono pode estar localizado em qualquer posição sobre o cone de revolução e ainda assim formar um ângulo de aproximadamente 109 graus, com a ligação entre os outros dois átomos. Um segmento de cadeia retilíneo resulta quando os átomos sucessivos da cadeia estão posicionados como mostrado ali na imagem B. Por outro lado, a flexão e a torção da cadeia são possíveis quando ocorre uma rotação dos átomos de cadeia para outras posições, como ilustrado ali na figura C. Dessa forma, uma molécula composta por uma única cadeia, contendo muitos átomos, pode assumir uma forma semelhante à representada ao esquema da figura do outro slide, esse slide aqui, ó, que é uma representação esquemática de uma única cadeia molecular, tendo uma grande quantidade de dobras, torções e graus. Também está indicada nessa figura a distância de uma extremidade à outra da cadeia. Essa distância é muito menor do que o comprimento total da cadeia. Os polímeros consistem em grandes números de cadeias moleculares, que podem dobrar, enrolar e contorcer da maneira mostrada na figura indicada. Vamos falar agora um pouco da estrutura molecular. As características físicas de um polímero dependem não apenas do seu peso molecular e da sua forma, mas também de diferenças na estrutura da cadeia molecular. As técnicas modernas de síntese dos polímeros permitem um controle considerável sobre várias possibilidades estruturais. Essa seção discute várias estruturas moleculares, incluindo as estruturas lineares ramificadas, com ligações cruzadas e em rede, conforme eu estou indicando aí para vocês, além de várias outras configurações isométricas. Os polímeros lineares são aqueles nos quais as unidades repetidas são unidas entre si pelas suas extremidades de uma cadeia, né? Essas longas cadeias são flexíveis e podem ser consideradas como se fosse uma massa de espaguete, como está sendo representada aí na figura. A linear são longas, né, entrelaçadas, sem ramificações. Nesse tipo de polímero não existem ligações primárias em cadeias vizinhas, e as interações se dão somente através da ligação secundária, que necessitam de baixa quantidade de energia para serem rompidas. Por este motivo, a deformação do polímero ocorre pelo deslizamento entre cadeias e, em geral, não apresenta recuperação elástica. Esses polímeros lineares aí, as unidades são unidas em cadeias únicas, e alguns exemplos, né, é o PVC e o nylon. Já os polímeros ramificados podem ser sintetizados polímeros onde cadeias ramificadas laterais são ligadas às cadeias principais, como indicado na figura. Esses polímeros são chamados apropriadamente de polímeros ramificados. As ramificações consideradas como parte da molécula da cadeia principal podem resultar de reações paralelas que ocorrem durante a síntese do polímero. Apresentam cadeias laterais ao eixo principal, não possuem ligações primárias entre cadeias vizinhas, somente ligações secundárias que necessitam de baixa quantidade de energia para serem rompidas, melhora as propriedades mecânicas por causa do maior entrelaçamento proporcionado pelas ramificações, e contém cadeias laterais conectadas às principais. Já os polímeros com ligações cruzadas são polímeros onde as cadeias adjacentes estão unidas umas às outras, através de ligações covalentes. O processo de formação de ligações cruzadas é obtido ou durante a síntese ou por uma reação química irreversível. Com frequência, essa formação de ligações cruzadas é obtida através de átomos ou moléculas adicionadas ligadas por ligações covalentes às cadeias. Muitos materiais elásticos borrachosos apresentam ligações cruzadas nas borrachas. Isso é conhecido como vulcanização. Já os polímetros em rede, né, são polímeros que possuem muitas ligações cruzadas, formando redes tridimensionais, conforme observado aí na figura. Esses materiais possuem propriedades mecânicas e térmicas distintas, como epóxis, poliuretanas e fenol. Pertence a esse grupo.
Em geral, os polímeros não têm apenas um único tipo específico de estrutura. Por exemplo, um polímero predominantemente linear pode ter uma quantidade limitada de ramificações e de ligações cruzadas. Vamos falar um pouco agora sobre configurações moleculares, né? Estereoisomerismo representa a situação na qual os átomos estão ligados uns aos outros na mesma ordem, cabeça a cauda, mas diferem nos seus arranjos espaciais. Para um dos estereoisômeros, todos os grupos R estão localizados no mesmo lado da cadeia, conforme observado na figura. Todos os R's estão à esquerda, né? Esse arranjo aí também é chamado de configuração isotática. Esse diagrama mostra o padrão em zigue-zague dos átomos de carbono na cadeia. Além disso, a representação da geometria estrutural em 3 dimensões é importante, como indicado nas ligações em forma de cunha. Em uma configuração sindiotática, os grupos R se encontram em lados alternados da cadeia. Observa que tem um R na esquerda e um R à direita, um R à esquerda e um R à direita, que são alternados. E para o aleatório, e para o posicionamento aleatório. E quando o posicionamento é aleatório, pode ir conforme a figura aí, R, já tudo aleatório, o termo usado aí é atática. Agora vamos falar sobre o isomerismo geométrico, né? Outras configurações importantes da cadeia ou isômeros geométricos são possíveis unidades repetidas, que possuem uma ligação dupla entre átomos de carbono na cadeia, ligada a cada um dos átomos de carbono que participam da dupla ligação. Existe um grupo lateral, o qual podem estar localizados em um ou outro lado da cadeia. Quando o CH3 e o H estiver posicionado no mesmo lado, essa estrutura é denominada como cis. E quando é alternativo, é denominado como estrutura trans, que é quando está oposto ali, pode ver que está circulado, está na diagonal ali, né? Agora nós vamos falar um pouco aí sobre os polímeros termoplásticos, termofixos e elastômeros. A estrutura molecular dominante no polímero influencia a sua resposta à força mecânica em temperaturas elevadas. Os polímeros são classificados de acordo com as respostas nas subdivisões termoplásticos, termofixos e elastômeros. Os termoplásticos ali, geralmente fabricados com a aplicação de calor e pressão simultâneas, amolecem e eventualmente se liquefazem quando aquecidos e endurecem quando resfriam. O aquecimento só gera uma degradação irreversível em temperaturas excessivas, mas em geral, tanto aquecimento quanto resfriamento são reversíveis e podem ser repetidos. São relativamente macios. Além dos termoplásticos, são polímeros que possuem uma só cadeia poliméricas únicas por forças de atração intermolecular secundária. Essas forças de atração são relativamente baixas. Por esse motivo, com o emprego de temperatura, são facilmente rompidas, possibilitando que esses materiais se fundam e sejam reprocessados diversas vezes, sem que haja total degradação dos mesmos. A cada reprocessamento, os materiais termoplásticos perdem algumas de suas propriedades. Além disso, os termoplásticos são polímeros que possuem suas cadeias poliméricas unidas por forças de atração intermolecular secundária. Essas forças de atração são relativamente baixas, por esse motivo o emprego de temperaturas são facilmente rompidas, possibilitando que esse material se funda e seja reprocessado diversas vezes, sem que haja total degradação dos mesmos. A cada reprocessamento, os materiais termoplásticos perdem algumas de suas propriedades, pois apesar de um emprego de temperatura sobre o material não degradar o mesmo, no qual se refere-se a forças intermoleculares. Os materiais polímeros podem ser classificados com relação à sua característica de fusibilidade, ou seja, a propriedade de se fundir ou platificar através do emprego de temperatura no material. Alguns polímeros possuem a capacidade de se fundirem através da aplicação de temperatura, mesmo depois de terem passado pelo processo de transformação, que são materiais recicláveis. Os termoplásticos são polímeros que possuem suas cadeias poliméricas unidas por forças de atração intermolecular secundárias.
Essa força de tração são relativamente baixas. Por esse motivo, com o emprego de temperatura, são facilmente rompidas, possibilitando que esses materiais se fundam e sejam reprocessados diversas vezes, sem que haja total degradação dos mesmos. A cada reprocessamento do material termoplástico, perdem algumas das suas propriedades, pois apesar de um emprego de temperatura sobre o material não degradar o mesmo, no qual se refere-se a forças intermoleculares. Vou falar um pouquinho da propriedade térmica, né? Os termoplásticos, eles tornam-se plásticos quando aquecidos, podendo ser moldados, modelados, e em geral são polímeros lineares ou ramificados. O material se deforma plasticamente, amolece, né? Quando aquecido, porque as ligações secundárias são rompidas e as cadeias deslizam entre si. Quando resfriado, as ligações secundárias se refazem em posições diferentes das iniciais. Um exemplo dela seria a cera, a Godiva. Uma das aplicações dele, né? Os polímeros termoplásticos podem ser utilizados para a fabricação de produtos em diversos segmentos de mercados. São materiais extremamente versáteis que podem ser moldados por diversos processos de transformação, podendo ser aplicados de peças extremamente simples a peças técnicas, com geometrias complexas. Os produtos confeccionados em termoplásticos vão de brinquedos, utensílios domésticos, peças para a indústria automotiva, construção civil, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, dispositivos médicos hospitalares, tubos, conexões, mandeiras. Tem vários itens, embalagens, filmes, sacos plásticos, sacolas, né? Tanto na área da aeronáutica, da indústria aeroespacial. Atualmente é difícil até imaginar como seria a nossa vida sem esses materiais, pois cada vez mais o material tradicional, principalmente os que não podem ser reciclados, vem sendo substituído por materiais termoplásticos. Ele tem como principal característica, né? Na verdade tem várias. De acordo com a composição química que forma a cadeia polimérica de cada material, em geral, as propriedades que todos os polímeros termoplásticos apresentam em comum é a propriedade de fusibilidade com o emprego de temperatura, serem materiais 100% recicláveis, passíveis de pigmentação e de fácil processamento. Alguns processos de transformação, né? Os polímeros termoplásticos podem ser transformados e moldados através de injeção, extrusão, sopro, rotomoldagem e usinagem. Alguns exemplos aí de termoplásticos, né? Tem o acrílico, o teflon, o isopor e entre outros diversos materiais que encontramos facilmente no mercado. A gente vai falar um pouco do termofixos, né? São polímeros cuja rigidez não se altera com a temperatura, diferentemente dos termoplásticos, que amolecem e fundem-se, né? A determinadas temperaturas, polímeros termofixos se decompõem, relativamente mais duros e resistentes. Os termofixos, né, são polímeros que possuem suas cadeias poliméricas unidas através de reticulações ou ligações cruzadas, que são forças de tração intermoleculares primárias. Essas forças de atração são elevadas. Por esse motivo, se há o emprego de temperatura ao rompimento dessas ligações. Os termofixos, né, são polímeros que possuem suas cadeias poliméricas unidas através de reticulações, ou, como já falado, né, as ligações cruzadas, que são forças de atração intermoleculares primárias. Essas forças de atração são elevadas. Por esse motivo, se há o emprego de temperatura ao rompimento dessas ligações, degradando o material polimérico. E por esse motivo, né, os polímeros termofixos não são recicláveis. Contudo, podem ser reutilizados através de redução dos tamanhos de suas partículas do processo de moagem, sendo utilizado como cargas de outros materiais, como por exemplo, a moagem de pneus velhos, utilizado cargas de asfalto e concreto. Vamos citar um pouquinho das aplicações agora, né? São materiais amplamente utilizados na fabricação de diversos produtos, em diversos segmentos do mercado, como engrenagens, compensadores, móveis, utensílios domésticos, bijuterias, roupas, tecidos, mangueira, adesivo, tanque, peças técnicas, pneus, luvas, peças automotivas, como pastilha de freio e amortecedores, espuma para a fabricação de estofados, colchões, entre outros, né?
E as suas características aí e propriedades é que são materiais resistentes e duráveis, possuem elevada resistência a altas temperaturas de uso contínuo, boa resistência mecânica e química, podem ser rígidos ou flexíveis, podem formar compósitos com adição de cargas e reforços como fibras, por exemplo. E citando aí os processos de transformações, os polímetros termorrígidos aí, ou termofixos, né, podem ser moldados através de diversos processos de transformações, tais como moldagem por compressão, injeção a frio, fundição, usinagem, entre outros. E alguns exemplos aí dos polímeros termoflexos é a resina epóxi, tem vinil ester, borrachas vulcanizadas, silicones, entre muitos outros polímeros termoplásticos existentes no mercado. Vamos falar agora do elastômeros, né? São polímeros amorfos com uma temperatura de transição entre o estado rígido para o flexível abaixo da temperatura ambiente, muito flexível e retorna facilmente à sua forma original, após submetido a forte carga ou pressão. Além disso, né, os termofixos sofrem degradação em altas temperaturas, sem sofrer plastificação devido à estrutura reticulada. E outros exemplos aí de materiais de moldagem elastoméricos, resina composta. Os elastômeros são macromoléculas termoplásticas, onde algumas cadeias estão ligadas umas às outras através de ligações atômicas transversais, pontes ou reticulações. Essas ligações, conhecidas como pontos de encadeamento, são da família dos materiais de engenharia, né, formando um elo entre os termoplásticos e os elastômeros, sendo comercialmente conhecido como borracha termoplástica. Os elastômeros são amplamente utilizados em conjunto com outras resinas termoplásticas, agregando maior resistência mecânica ao material se comparado às propriedades originais da resina, onde ocorre a incorporação do elastômero. Algumas vantagens aí do uso do elastômero, né, em relação, comparando aí com as borrachas vulcanizadas. As principais vantagens da utilização do elastômero termoplástico em relação às borrachas, além do fator da ser reciclável, possibilidade de ciclos de produção menores, redução de gastos energéticos para processamento da matéria, diminuição de peças com defeito e maior possibilidade de aplicação do processamento. Aqui tá um esquema, né, de classificação a partir das características das moléculas poliméricas, né? Então, a partir delas, ele pode ser subdividido aí em 4 partes: na química, que seria a composição da unidade repetida, o tamanho, que seria a massa molar, a forma, que seria a torção, né, e a estrutura. Essa estrutura ainda pode ser dividida aí em 4 partes também, né? Que pode ser linear, ramificada, com ligações cruzadas e em rede, conforme já dito aí, já indicado anteriormente. E todas elas aí têm seus estados isoméricos, né? Que pode ser dividido também em 2 partes, né? Que é o estereoisômeros e isômeros geométricos, que por si também pode ser subdividido em isotático, sindiotático e atático. E os isômeros geométricos podem ser divididos em cis e trans. Então esses itens aí, já foi até explicado anteriormente, podem ser subdivididos, né, e mostra uma cadeia, né? Então, agora vamos falar agora do copolímeros, né? Copolímeros é um polímero formado por diferentes monômeros. Entre suas aplicações estão o transporte de medicamentos no interior do organismo com o objetivo do controle da liberação da substância. O copolímero é o nome dado à classe dos polímeros que apresentam mais de um tipo de unidade de repetição na composição de suas macromoléculas. E essa repetição aí pode ser classificada em algumas categorias de acordo com a disposição de cada tipo de mero na cadeia. As classificações são aleatório, né? Alternado, bloco e enxertado, que vou explicar agora. O copolímero aleatório ele acontece quando as duas unidades diferentes estão dispersas aleatoriamente ao longo da cadeia. Já para o copolímero alternado, né, como o nome já sugere, as duas unidades repetidas alternam
posições ao longo da cadeia, como indicado na figura aí. Aí o copolímetro em bloco é aquele onde unidades repetidas idênticas ficam aglomeradas em blocos ao longo da cadeia, conforme indicado na unidade C, né? Na imagem C. E o copolímero enxertado, né, acontece quando há ramificações laterais, conforme indicado também na imagem aí, que na imagem D, né? Isso aí, pessoal. Obrigado aí. Boa noite a todos. Agora o André vai dar sequência aí ao seminário, né? Ao trabalho nosso aí.